Bem-vindos ao Noite Informativa. Vamos hoje entrar na primeira hora de análise, analisando todas as questões relativas à dívida pública e particularmente o relatório ou os relatos do Conselho de Ministros realizado ontem, de onde vem um comunicado de assunção de uma dívida e também as declarações do Presidente da Assembleia da República ontem ou 2 dias atrás em relação à mesma matéria. E para analisar este assunto conto com 2 deputados da Assembleia da República, nomeadamente José Manteigas, da bancada parlamentar da Renamo, e Fernando Bismarck, da bancada parlamentar do MDM. Muito obrigado pela vossa presença aqui. Obrigado. Tentámos convidar a bancada parlamentar da Frelimo para que se fizesse presente e tivemos a informação de que estariam a remeter ao Governo esta matéria. Vamos agora assistir o relatório, ou seja, o relato dado pelo Conselho de Ministros, particularmente pelo porta-voz do Conselho de Ministros, que fala da assunção de uma dívida de 1,4 bilhão de dólares para infraestruturas, entre outros compromissos. Nesta sessão, o Conselho de Ministros apreciou também a informação sobre a visita de Sua Excelência o Primeiro-Ministro da República de Moçambique a instituições do Fundo Monetário Internacional e Banco Mundial, realizado de 19 a 22 de abril de 2016. Estas visitas tiveram como objetivo partilhar informação e esclarecimento sobre as garantias emitidas pelo Governo em 2013-2014, que não foram, na altura, partilhadas com o FMI. E estas garantias foram emitidas a favor das empresas Proíndicos em 2013, no valor de 622 milhões de dólares americanos. A empresa Moçambique Asset Management, uma gestora de ativos, em 2014, no valor de 535 milhões de dólares americanos. Em relação aos motivos da emissão destas garantias, é de referir que, em relação à empresa Proíndicos, que foi criada em 2012, para agir como autoridade nacional responsável pela proteção de infraestruturas nacionais estratégicas, incluindo a Zona Económica Exclusiva, e no contexto que esta empresa foi criada enfrentando ameaças de segurança, tais como pirataria, ataque, como foi registrado o caso da embarcação Pesca-Mar em 2010, imigração ilegal, narcotráfico, proteção ambiental, pesca ilegal. Estas ameaças, aliadas à necessidade de garantir proteção nos ativos das empresas de petróleo e gás a operarem nesta zona económica exclusiva, fizeram com que a empresa adquirisse meios que possibilitassem a gestão de um sistema integrado de monitoria e proteção. Em relação à empresa MAM, empresa Moçambique Asset Management, de referir que foi para operar. Esta empresa foi criada para operar algumas instalações navais, nomeadamente a instalação do estaleiro em Pemba e outro em Maputo, com a finalidade de prestar serviços às embarcações do Governo, Ematum, Proíndicos e outras, prestar serviços a embarcações comerciais e da indústria de petróleo, gás offshore, construção de raiz de algumas embarcações para venda, tanto no mercado nacional como internacional, no estaleiro de Maputo. Para além disso, o escopo do contrato do projeto desta empresa, Moçambique Asset Management, inclui a entrega do navio-mãe, portanto um estaleiro móvel especializado na manutenção de ativos localizados em diferentes pontos, bem como a formação contínua de moçambicanos para realizar a manutenção necessária para a frota do Governo, bem como a formação para a construção de outras embarcações. Também foi registrado um crédito bilateral em 2009-2014 para o Ministério do Interior no valor de 221,4 milhões de dólares americanos. A visita de Sua Excelência o Primeiro-Ministro às instituições de Bretton Woods teve como objetivo, portanto, reafirmar a determinação do Governo de implementar a sua política de consolidação e reforço da transparência fiscal, avaliar com o Fundo Monetário Internacional os passos a seguir para se concluir a avaliação do impacto macroeconómico do enquadramento das garantias e de crédito na programação financeira do Estado, reforçar a confiança com o Fundo Monetário Internacional como parceiro,
e como parceiro fundamental na execução do programa quinquenal do Governo. São declarações do porta-voz do Conselho de Ministros realizado ontem, onde o Governo assume a dívida não revelada ao FMI de 1,4 bilhão de dólares. Sr. Deputado José Manteigas, parece-lhe clara esta explicação apresentada por Tormozinho Said, em representação do Governo, é óbvio, do Conselho de Ministros? Muito boa noite, mais uma vez. Eu tenho o gosto e o prazer de estar aqui diante das câmaras da STV para debatermos sobre este assunto que hoje virou um pesadelo para os moçambicanos. As elucubrações pelas quais o porta-voz do Conselho de Ministros está a passar, ou fazer-se passar, eu penso que, no mínimo, é patético, porque esta questão da dívida é uma questão séria, razão pela qual a minha bancada, a bancada parlamentar da RENAM, tempestivamente solicitou que o Governo fosse ao Parlamento. E o Governo, como vimos e debatemos na semana passada, apressou-se a ir para o estrangeiro para prestar declarações. Hoje aparece na comunicação social, mas nós estamos num Estado de Direito. Num Estado de Direito há espaços próprios. Portanto, isto é uma tentativa de enganar os moçambicanos. Quando o Conselho de Ministros aparece em conferência de imprensa a explicar sobre uma dívida que sabe, de facto, de que o lugar privilegiado é a Assembleia da República, é lá onde está o povo, é lá onde são os moçambicanos representados. Daí que qualquer justificativa que se dê na comunicação social não tem nenhum peso. E mais, o Presidente da República, como chefe do governo da República de Moçambique, devia ir imediatamente ao Parlamento, coisa que não está a fazer. Então, eu não sei o que é que o governo da Frelimo pretende atingir com essas declarações perante a comunicação social, porque a comunicação social está lá, é um meio de comunicação sim para transmitir a mensagem, mas não está lá o povo representado. O povo estamos nós aqui, os deputados. E nós dissemos na semana passada que era importante. Aliás, devo dizer que ontem, dia 27, a bancada parlamentar da RENAM voltou a solicitar a presença do governo no Parlamento e ainda não tivemos nenhuma resposta. Portanto, esta tentativa vã de querer tapar a peneira, ou digo, tapar o sol com a peneira, eu acho que é uma justificativa que não está a pegar, porque os moçambicanos estão agastados. Os moçambicanos estão a sentir, de fato, um pesadelo, porque todos nós sabemos que, se fosse num estado de direito, onde, de fato, os órgãos de soberania funcionam, os senhores que criaram essa dívida de forma fraudulenta estariam hoje a responder perante a Justiça. Exatamente. Fernando Bismarck, lhe parecem claras estas declarações do Conselho de Ministros, através do seu porta-voz? Apresentou uma série de informações, não é? Nós temos lá valores investidos e os seus devidos fins. O que é que lhe parece? É uma informação que, de fato, estaríamos à espera num momento como este? O deputado José Manteigas disse que deveria ser em sede do Parlamento. Concorda? Muito obrigado, Salma. Muito boa noite, Sr. Deputado Manteigas. Boa noite a todos que nos acompanham. Indo diretamente à questão que me coloca, de facto, as informações foram dadas no Conselho de Ministros, que é um fórum inapropriado para questões desta natureza. É verdade que houve aqui o arrolamento de dívida da Proíndico, base logística de Pemba, em Matum, a dívida do Ministério do Interior, mas o Governo fê-lo na sua sede. Devia vir esclarecer, digamos assim, o povo, na casa do povo que é o Parlamento. Aliás, nós, antes da interrupção da sessão, solicitamos a presença do Governo, e o Governo simplesmente, aliás, a bancada que suporta o Governo, simplesmente recusou-se, preferindo, em primeira análise, explicar num fórum privado, que é num comitê, numa reunião de partido. Depois o Governo saiu em debandada
o Presidente foi a Bruxelas e o Primeiro-Ministro foi a Washington, portanto, que revela uma clara falta de respeito às instituições deste país. O Governo emitiu um sinal negativo, em primeiro lugar, o desrespeito pelas instituições, depois, um mau sinal para o povo. Aliás, num passado recente, quando discutíamos o Plano Económico Social, em dezembro do ano passado, o Movimento Democrático de Moçambique, a sede do Parlamento, foi o primeiro a denunciar o despesismo, o endividamento excessivo no governo do Estado e fomos brindados com o Ministro da Economia e Finanças, quando apareceu na Assembleia da República num pódio a dizer que as dívidas eram boas, era para sermos lembrados no mercado financeiro. E nós dissemos, condenámos na altura, que as declarações eram perigosas e agora Moçambique, de facto, está sendo lembrado por mais razões, que é um Estado caloteiro. Da impugnação, quais eram as alegações da bancada maioritária? Não, a bancada maioritária nunca, portanto, sempre vai defendendo o indefensável. Na altura dizia que não, o caso em Matum estava esclarecido. Uma série, portanto, a Assembleia da República às vezes desvia-se do essencial, começa a discutir futilidades quando se trata de questões relevantes, digamos assim, do povo moçambicano. Nós, quando levantamos a questão da Ematum, simplesmente éramos vistos como alguém, como deputados estavam ao serviço de mão externa, mas hoje o governo foi, portanto, fora de Moçambique para justificar, digamos assim, este endividamento. Portanto, perante a ausência do governo na Assembleia da República, nós, como bancada parlamentar do MDM, não ficamos de braços cruzados. Depositamos na Assembleia da República um projeto de criação da Comissão Parlamentar de Inquérito para averiguar a dívida pública. E quais eram as questões que estavam? Agora a Presidente da Assembleia da República já baixou para a comissão competente, que é a primeira comissão, e mandou distribuir aos deputados. Julgamos que é verdade que o Governo tem de vir ao Parlamento explicar-se, mas mais do que explicar, temos que ter uma comissão de inquérito para verificar os atos em si. O Governo, ou seja, a Comissão de Inquérito tem que verificar a legalidade, primeiro, da contratação deste empréstimo, os contornos deste empréstimo, a aplicação e a responsabilização. Portanto, a Comissão de Inquérito, primeiro, porque para além de esclarecer, que se mostra incapaz de resolver os problemas. Ano passado, no informe do Presidente da República, dizia que era um ano atípico no seu informe e classificou como Estado da Nação mau. Se ano passado foi um ano atípico, este ano é desastroso. Perante este cenário todo de endividamento, as últimas declarações que ouvimos do deputado Chipande revela que, de facto, o partido maioritário na Assembleia da República é desta forma que pensa: vamos nos endividar, o povo paga. Este povo, ora, a dívida de 2,3 milhões de dólares, bilhões de dólares contraída, significa, dos 23 milhões de moçambicanos, cada moçambicano tem uma dívida de 6 mil meticais. É verdade que em todo o país há pessoas que não têm capacidade de pagamento, o que quer dizer que o deputado Manteigas pode pagar uma dívida de 1000 pessoas. Vai ter que pagar, eventualmente, 600 mil meticais. Eu vou pagar uma dívida de 100 pessoas, vou ter que pagar 600 mil ou 60 mil meticais. Portanto, este governo mostra-se incapaz de resolver, digamos, a situação do país. Neste momento, o país está a ressentir-se de altos preços de produtos essenciais, não só por causa da tensão político-militar, mas também por causa do endividamento. Os empresários não têm divisas para importar produtos de primeira necessidade, quer dizer que este ano será bastante pesado para os Fernando Marques, vamos voltar para esta questão das implicações. Deputado Zé Manteigas, as razões que foram levantadas aqui foram segurança e construção de infraestruturas estratégicas. Olhando para esta questão da matéria, vamos tentar nos abstrair da questão da sede própria que o Governo deveria usar para se esclarecer, não a imprensa, mas o Parlamento. Olhando para a matéria, isto faz sentido? Um investimento de 1,4 bilhão de dólares em infraestruturas estratégicas e segurança? Até poderia fazer sentido.
O grande problema é que estas dívidas foram escondidas. E nós dizíamos, na semana passada, hoje foi despoletada esta dívida, mas se calhar há muitas outras dívidas. Por exemplo, a circular de Maputo, quanto é que custou? Por exemplo, a Catembe, a ponte sobre para Catembe, quanto é que vai custar? E há tantas outras. Portanto, se calhar até poderia justificar-se que se contraísse a dívida. Se abríssemos a hipótese de o Governo ter apresentado este pacote, desta proposta de endividamento para estas mesmas razões, segurança e construção de infraestruturas estratégicas, qual seria o posicionamento da bancada parlamentar no Parlamento? A situação de insegurança é a própria Frelimo que criou. Foi a própria Frelimo. Porque fez dívidas e esse é que é o objetivo central pelo qual essa dívida foi contraída. A Frelimo fez dívidas que era para comprar armas para combater a Renamo. E, infelizmente, inicialmente os moçambicanos foram enganados de que era para comprar barcos para a pesca, para a segurança da costa, da nossa costa. Na verdade, hoje em dia, onde é que está o atum? Ninguém sabe, ninguém comeu nem sequer um atum nesse país. Portanto, se o propósito fosse de fato positivo, se fosse para uma boa causa, até podia se justificar. Mas, primeiro, não temos nenhum elemento que justifique o dinheiro contraído, nos termos em que está contraído, e pela quantidade de valor, porque estamos a dizer, ou está-se a dizer, que vamos pagar a dívida até 2023. Então, até 2023. Mas 2023 era a dívida da Ematum. Da Ematum só. E agora já não falamos de reestruturação de outras dívidas. Então, não é? Significa que as consequências ainda serão maiores. E mais do que isso, com esta situação e a impunidade pelo qual as pessoas estão agora neste momento a passar, significa que nós todos estamos hipotecados. E eu quero trazer aqui um pronunciamento de um grande dirigente da Frelimo, quadro sênior, que há tempos dizia que o país seria vendido pelos jovens. Foi dito isso, que os jovens pretendiam vender o país porque já estavam a aparecer jovens que queriam se candidatar para alguns cargos. Mas hoje vê-se claramente que estes que achavam que o país seria vendido pelos jovens, venderam o país. Porque quando o senhor Chipande diz que esta dívida deve ser paga pelos moçambicanos e ele não diz para que fim foi levado o dinheiro que foi solicitado ao FMI, significa que, de fato, o país está hipotecado. A Renamo estaria preparada para discutir a reestruturação ou as formas de reestruturação de uma dívida destas? Primeiro, a Frelimo tem que aparecer para justificar para onde levou o dinheiro. Isso é muito importante, porque nós não estamos a ver para que fim foram levados os 2 bilhões e 300 milhões de dólares que sumiram. Estas alegações ou estas justificações do governo não são plausíveis, são infraestruturas muito bem determinadas e algumas delas já tiveram um arranque. Mas, por exemplo, quando se vai procurar, por exemplo, os gestores da Ematum, onde é que estão? Da Proíndico, quem são? Onde é que estão a funcionar? Até quando tivemos o debate na Assembleia da República, há tempos atrás, não se sabia em que avenida, em que rua estava a Ematum. E nós dizíamos, digam-nos onde é que está a Ematum para nós irmos lá verificar. Se de fato está lá. E até hoje, ninguém teve a hombridade de dizer ao Parlamento, dizer aos moçambicanos que a Ematum está no local X. E consta de que, neste momento, e constou isso no ano passado, que os barcos que foram comprados, alegadamente comprados, nem sequer foram ao preço que hoje se aventa que foi usado. E mais, eram barcos usados, que estavam no porto a apodrecer. Informações fidedignas. Então, hoje, quando nós somos obrigados a pagar uma dívida sem barco nenhum, sem atum nenhum, estamos a pagar o quê? Os moçambicanos vão pagar o quê? E por quê? Então, é aqui onde, de fato, a PGR está a assobiar, como eu disse da outra vez, está a assobiar para o lado. Por quê? Porque há evidências claras, sinais claros. Há alguns compatriotas que colocam a questão da
presunção de inocência. Sim, senhor, mas há indícios, há elementos que podem levar a uma ilicitude. Por que a Procuradoria não age? Então, significa que neste país os órgãos de soberania não estão a funcionar. Os órgãos de soberania estão sob refém da Frelimo, como aconteceu com a Assembleia da República, que no lugar de discutir essa questão tão sensível, preferiram ir discutir no Comitê Central e até hoje não há elementos claros sobre essa dívida. E aparecem quadros sérios do partido a colocar a dívida como sendo algo que deve ser carregado pelos moçambicanos, que nós não sabemos por que eu não vou pagar a dívida. O que aconteceu com esse dinheiro? Exatamente. Deputado Nando Pires Marques, a bancada parlamentar do MDM teria levantado em 2013, quando do informe do primeiro-ministro Alberto Vaquina, sobre a questão da Ematum, a questão da viabilidade e sustentabilidade desta dívida. O que é que fazia o MDM desconfiar sobre esta sustentabilidade? Haviam elementos apresentados por antigo primeiro-ministro Alberto Vaquina? Sim, mas em primeiro lugar, portanto, fiz parte de uma equipa que foi a Washington, e depois quando houve aqui a reunião de alto nível da FMI, o antigo ministro das Finanças mentiu, disse que a dívida de Ematum tinha sido autorizada pela Assembleia da República. Portanto, eu não posso escalpelizar as razões que tiveram em 2013, porque ainda não era deputado, era jornalista, mas quero dizer simplesmente que não podemos olhar apenas... Mas eu depois poderei explicar esse aspecto. O endividamento em si não pode ser visto de 2013 a 2014, ou nos últimos 10 anos da governação do presidente Armando Guebuza. O endividamento sempre foi a forma dos governos da Frelimo. Estes governos, nos últimos 40 anos, sempre endividaram-se e o Estado emitiu garantias soberanas. Há uma dívida desde 2002 do Tesouro, muitas figuras ligadas à nomenclatura não pagam. Nós lemos recentemente o relatório do Tribunal Administrativo. O debate foi adiado para quando retomarmos a sessão em junho da Conta Geral do Estado de 2014. Há figuras, há empresas, há pessoas em Moçambique que desde 2002 não pagam, digamos, ao Tesouro. O que quer dizer que o Estado volta a assumir estas dívidas de figuras ligadas à nomenclatura. Portanto, o endividamento excessivo de Moçambique é a forma de estar dos governos dos últimos 40 anos. Está a falar de endividamento público? O endividamento público, as figuras que se endividaram a partir do Tesouro, o Estado moçambicano acaba assumindo, digamos assim, estas dívidas. E o país vai de mal a pior. Infelizmente, Moçambique está a ressentir-se deste endividamento. Há empresas que, por causa das restrições do Banco Central, há empresas, pequenas e médias empresas, que estão a fechar. O impacto direto é a perda de emprego de muitos moçambicanos. É uma situação preocupante, razão pela qual nós defendemos efetivamente a criação de uma comissão parlamentar de inquérito para averiguar, digamos, esta dívida. Pois, eu vou insistir nesta questão, eu volto a si, Bismarck, porque em 2013 o primeiro-ministro Alberto Vaquina, depois de algumas convulsões sob o ponto de vista de omissão de informações, o facto de termos visto informação vinda da Reuters, o primeiro-ministro foi ao Parlamento e explicou os propósitos da Ematum. Nesta altura, a bancada parlamentar do MDM, como da Renamo, apresentaram várias questões. Inclusive, o deputado Manteigas apresentou a questão do artigo constitucional. O que eu quero saber é o que é que alegava naquele momento para impugnar este relatório e quais eram as dúvidas existentes em 2013. É assim, nos termos do artigo 179, número 2, a linha P da Constituição, o governo pode conceder empréstimos, ser avalista, mas deve pedir autorização ao Parlamento. E nessa altura, o governo antecipou-se a ir a ser avalista e não tinha solicitado a autorização da Assembleia da República. De forma, digamos, quase que à força, é quando o governo foi ao Parlamento justificar-se. E nessa altura alegava a viabilidade da Ematum. E com garras e dentes
com garras e unhas, como se costuma dizer, não é? Dizia-se que a Imatum ia ajudar para o Orçamento Geral do Estado. Quer dizer, era um mar de rosas que se colocava à frente dos deputados e dos moçambicanos. E nós, nessa altura, já tínhamos algum ceticismo em relação a isso. Porque, de fato, a prática da Frelimo, do governo da Frelimo, é mesmo esta. A falta de transparência é um cancro na governação da Frelimo. Nesta altura, quais foram as respostas dadas pelo governo a estas questões que foram levantadas? Não, eles diziam que era uma empresa viável, que era uma empresa rentável e que o país ganharia com isso. E não passaram 3 anos. Hoje estamos em 2003. E só voltando a esta discussão do Parlamento, apesar de ter dito que não, eu devo recordar que ainda a terceira sessão da Assembleia da República Ordinária está em curso. O que está a acontecer é uma interrupção, porque não houve matéria suficiente para debater. Mas, neste momento, está uma matéria urgente. Portanto, o Parlamento devia reunir, porque a sessão começou em março, aliás, em fevereiro, e vai até julho, até julho. Portanto, a sessão está em curso, o espaço está aberto. E, olhando mesmo para os pronunciamentos do governo da Frelimo nessa altura, em 2013, e comparando com o que está a dizer hoje, não há nenhuma diferença. Traz justificações, traz um discurso que, na verdade, não corresponde à verdade. Peço desculpa pelo pleonasmo. Não corresponde. Vamos rapidamente olhar algumas declarações, mas já, Bismarck, vamos olhar algumas declarações dadas há 2 dias pela Presidente da Assembleia da República em relação a esta matéria da dívida e possível agendamento da Assembleia da República. Avalizadas pelo Estado, tinha sido solicitada pela Renamo, mas foi chumbada pela bancada maioritária da Frelimo. Depois de novas revelações sobre o endividamento público, a Presidente da Assembleia da República nega que o órgão tenha recusado discutir as dívidas contratadas pelo Executivo. O que aconteceu é que tinha saído uma informação fora do país, essa informação foi retomada por alguns órgãos de informação e a Assembleia não pode funcionar com base nos jornais. E nós precisávamos de tempo para recolher um material para depois tentarmos efetivamente ouvir do governo. Nós vamos ouvir do governo. Depois das explicações é mais fácil a Assembleia da República tomar um posicionamento. A dirigente do Parlamento disse ainda que cabe à Comissão Permanente decidir quando é que o governo deve ir à Casa do Povo prestar contas e esclarecimentos sobre as dívidas escondidas. Quando a Comissão Permanente se reuniu, não fixou nenhum prazo para a coisa para o efeito. Eu penso que, como se reúne mensalmente, quando se reunir, vai tomar a decisão que achar mais conveniente para efetivamente, ou quando é que efetivamente se deverá realizar. Vai decidir se é uma sessão extraordinária ou se é a continuação desta sessão que efetivamente está em curso. Eu penso que o mais importante efetivamente é haver um momento em que a gente tenha o governo aqui na Casa do Povo para nos explicar em detalhe como foi feita essa dívida, os contornos, para podermos nos posicionar. Eu penso que os moçambicanos estão todos preocupados mais com isso. Verônica Macamo falava esta segunda-feira após receber na Assembleia da República uma delegação de parlamentares chineses. Então, Ana Bismarck, não sei qual é o comentário que faz em relação a estas declarações. A Presidente, ao dizer que a Assembleia da República não funciona a reboque das notícias dos órgãos de comunicação social, ela faz uma interpretação errada até do próprio regimento. Houve um pedido de uma bancada, é a prerrogativa de uma bancada, fazer um pedido, no caso a bancada da oposição, a Renamo, solicitou a presença do governo. É um direito que uma bancada tem, uma prerrogativa regimental de convidar o governo ou depositar um projeto, uma proposta. Foi o que aconteceu. Agora, se o Presidente diz que foi com base em notícias da imprensa, eu penso que não soa muito bem e que houve uma interferência exacerbada da bancada parlamentar que suporta o governo, que simplesmente negou a vinda do governo, que seria importante para esclarecer estas questões. Porque o ministro, voltando às declarações do ministro, o porta-voz do Conselho de Ministros, quando fala da Proíndicos, a Selma perguntava
sobre, por exemplo, a base logística num crédito de 550 milhões de dólares, quero lhe dizer que ainda não há nem sequer um tijolo na base logística de Pemba. O que quero dizer é que são justificações só para fugir à responsabilidade ou enganar o povo. O fórum apropriado para abrir um debate, efetivamente, se o Governo está preparado para tal, que venha ao Parlamento, não o Primeiro-Ministro, porque o Primeiro-Ministro é o mandatário, me parece até o Secretário do Presidente da República. O Presidente da República, sendo o chefe do Governo, devia aparecer na Assembleia da República, não aquela presença regimental que é em dezembro, vir agora esclarecer e discutirmos em torno destas dívidas todas e não aparecer só lançar números. E nós pensamos que é urgente que o Governo apareça na Assembleia da República para que discutamos e até porque vamos ajudar a desanuviar este clima de desconfiança, resgatar a confiança no público. O público hoje está, o país está a viver numa incerteza, as empresas hoje não sabem o que fazer porque há um clima de incerteza geral e julgamos que o Governo, a presença do chefe de Estado, do Presidente da República, que é chefe do Governo na Assembleia da República, poderá ajudar a desanuviar esta situação. Exatamente. E esta dívida, de certa forma, empobrece cada vez mais os moçambicanos que perderam a capacidade de compra. Pois, deputado Manteigas, a Presidente falou, aparentemente aberta para o diálogo, mas o dado particular é que diz que não houve recusa a esta proposta de debate deste pacote. É verdade? Bom, eu acho que a senhora Presidente, ao se pronunciar nesses termos, com todo o respeito que eu tenho para com ela, não está a ser honesta para com os moçambicanos. Porque quando o plenário da Assembleia da República, através de uma bancada, neste caso concreto, a bancada maioritária, chumba qualquer pretensão parlamentar, significa que é uma decisão, é uma recusa, houve sem recusa. E ele o que devia fazer, para ser honesta, devia dizer, a bancada parlamentar da Frelimo recusou a vinda do governo ao Parlamento. E ela é membro da bancada parlamentar da Frelimo. É deputada pela bancada parlamentar da Frelimo. Sendo deputada parlamentar da Frelimo e com as responsabilidades que ela tem ao nível da Assembleia como presidente, ela até podia abster-se, podia ter um posicionamento diferente. A nível do regimento ela tem esta Ela tem, sim senhora, ela pode votar num sentido contrário da sua bancada. Portanto, não está a ser honesta quando diz que a Assembleia não recusou. A Assembleia, se olharmos como um órgão, decidiu recusar a vinda ao Parlamento. Mas que fique claro que foi a bancada parlamentar da Frelimo, usando a sua ditadura de voto, que recusou a vinda. Os deputados, quer da RENAM, quer do MDM, eram pró a vinda do governo para esclarecer isso. Portanto, eu acho que em algum momento temos falta de honestidade intelectual, porque é preciso que fique claro isso. E o posicionamento da bancada parlamentar da Frelimo é um apadrinhamento que está a fazer ao governo. E eu lamento que os meus colegas, os meus pares da Frelimo, estejam a defender coisas que nem sequer sabem. Eles próprios nem sabem como é que foram celebrados os acordos, para onde foi o dinheiro, muitos deles. Talvez 2 ou 3, que são os mais lá na nomenclatura, mas aqueles outros deputados são inocentes nesse processo. Então, quando aparecem a defender e a crucificar um país inteiro, a crucificar os seus representados, eu acho que isso é muito grave. É muitíssimo grave. Acha que o Parlamento perdeu a oportunidade de travar este processo? Bom, de endividamento? Não só perdeu a oportunidade, perdeu a oportunidade de se posicionar enquanto órgão de soberania, um órgão que representa o povo. Agora, há uma questão que é importante. Eu sou membro da Comissão Permanente da Assembleia da República. A reunião que foi agendada, a reunião mais próxima que foi agendada da Comissão Permanente é para o dia 23 de maio. Veja só, 23 de maio. E nós, quando interrompemos a sessão, no dia em que interrompemos a sessão... Quando é que foi interrompida a sessão? Interrompemos no dia 12. No dia 12. Até ali já havia alguma notícia em relação à preocupação de endividamento? Bastante. E no dia 12, quando foi chumbada a pretensão da RENAMO no plenário, em sede da Comissão Permanente, que foi realizada a posterior, salvo erro, no dia 18, a bancada parlamentar da Frelimo voltou a negar a pretensão, o desejo dos moçambicanos de ver o governo no Parlamento, no dia 18.
e marcou-se a reunião da Comissão Permanente para o dia 23. Portanto, não é de tanto verdadeiro que é o Parlamento no seu todo, mas há uma bancada que se opõe a pautar pela transparência da gestão da coisa pública, que essa bancada chama-se Bancada Parlamentar da Frelimo. Basta ver que a intenção de criação de uma comissão para investigar os rombos na cidade de Moçambique, simplesmente a bancada maioritária chumbou. Nós também depositamos um projeto da partidização das gestões públicas, a bancada maioritária chumbou também. Eu penso que a Assembleia da República tem de se posicionar e desempenhar o seu papel. O Parlamento perdeu esta oportunidade de travar. Portanto, era uma Assembleia da República que funcionava assim. Por isso assistimos nos últimos 2 anos à Assembleia da República Centro de Conferências do Quixissano. Portanto, era uma Assembleia da República que funcionava, portanto, à margem do órgão de soberania que é a Assembleia da República. E agora passou para o Comitê Central, não é? Exatamente. De que forma é que pode-se reavivar esta institucionalidade importantíssima deste órgão Assembleia da República diante desta situação? A reavivar é o Governo vir à Assembleia da República e nós aprovarmos uma moção de censura contra este Governo que endividou-se de forma irresponsável os moçambicanos. Nós alertamos em tempo próprio da dívida insuportável que Moçambique estava a ter, simplesmente fomos ignorados, porque quando levantamos essas questões em nome do povo, somos acusados de estar ao serviço de mão externa. Basta só dizer que 1 bilhão e 400 milhões de dólares é quanto baste para resolver os grandes problemas deste país, que é o problema de energia elétrica. A central norte da HCB, o orçamento ronda 1 bilhão de dólares, que era, digamos, era investir naquela infraestrutura, gerar energia que permitiria que nós vendêssemos e gerar riqueza para o país. Precisamos de 72 milhões de dólares para construir uma estrada de Nampula a Namitil, que o Estado moçambicano não tem dinheiro, mas tem dinheiro para enriquecer uma elite predadora que simplesmente apoderou-se do dinheiro alheio, endividando a todos nós num ato bastante irresponsável. Eu penso que a Assembleia da República sairá a ganhar, vai se revitalizar se o Governo vier à Assembleia da República e nós, obviamente, questionarmos e votarmos uma moção de censura, censurarmos, digamos assim, esses atos deste Governo. Exatamente. Só para encerrar, o Primeiro-Ministro vai dar um ponto de situação e esclarecimentos sobre endividamentos amanhã às 10 horas no Gabinete do Primeiro-Ministro. O que é que se espera deste informe de Carlos Agostinho de Rosário? Isto é para rir de tristeza, de mágoa. Isto, quer dizer, é de facto menosprezar. Nós estamos a dizer que o lugar privilegiado é a Assembleia da República. Se ele vai falar para as câmaras da televisão, quem é que vai colocar as questões para de fato ele esclarecer o que aconteceu? São os jornalistas. Não estamos a dizer que os jornalistas não podem fazer, mas o lugar privilegiado é lá. Isso só dá para rir. E num país, de fato, onde a democracia desapareceu, onde o Estado de Direito já foi pontapeado, onde já estamos a ser de fato escravizados, porque essa dívida é uma nova escravização. É uma nova escravatura. Nós estamos a ser escravizados. Já fomos vendidos como pessoas por um governo que está a ser um governo déspota. E isso não pode acontecer. Portanto, eu acho que essa conferência de imprensa vai ser um ato ridículo para o país. Num país onde estamos a falar de um Estado de Direito, onde supostamente os nossos dirigentes deviam ter a postura do Estado. Afinal, quando se diz postura do Estado, é ir para as câmaras de televisão ou é para os órgãos propícios e competentes para o efeito. Portanto, eu acho que é uma vergonha. E isto é mais uma consequência de que este governo da Frelimo virou as costas aos moçambicanos. Veja só agora o aumento do salário, o incremento do salário mínimo. Quer dizer, um cidadão que ganha 4.000 meticais vai ter um aumento de 160 meticais. Só para comprar pão durante 30 dias, eu estava a fazer as contas, comprando 3 pães apenas por dia, precisa de 726 meticais. Mas o incremento salarial vai ser 186. Por quê? Porque este governo claramente virou as costas do país. Está interessado, sim, em enriquecer os bolsos, e os moçambicanos devem exigir, devem responsabilizar este governo, e como disse já na semana passada,
esses senhores devem devolver o dinheiro aos moçambicanos. Se roubaram, o lugar deles é a cadeia e não tem outro sítio. Muito obrigada, Sr. Deputado Manteigas. Deputado Bigos Marques, o que é que se espera de Carlos Agostinho do Rosário? Vai repetir, se calhar, os esclarecimentos dados pelo porta-voz do Conselho de Ministros na terça-feira? Exatamente, eu olho isto como uma representação dramatúrgica, um teatro que o Governo vai a fazer amanhã, porque o fórum apropriado para se explicar é na Assembleia da República. Nós somos os fiscais do Governo. Portanto, o Governo tem de vir à Assembleia da República e não convocar a imprensa para tapar, ou lançar areia na vista dos cidadãos. Nós esperamos que o Governo venha, em primeiro lugar, à Assembleia da República. Em segundo lugar, as três bancadas trabalhem afincadamente para que seja criada a Comissão Parlamentar de Inquérito para averiguar os atos, a ilegalidade, os contornos, a aplicação destes dinheiros, porque os dados que a STV apresenta através do porta-voz do Governo, que houve um dinheiro que foi, portanto, um crédito para o Ministério do Interior, depois a base logística, Imatu, Proíndico e outras empresas, não cola. Não Nós queremos um primeiro debate. passo para a abertura de informação? Não, é que o Governo está a começar mal. O fórum apropriado não é um comitê central, não é no gabinete do Primeiro-Ministro. O fórum apropriado para informar os moçambicanos é no Parlamento. E tem de vir o chefe do Governo, que é o Presidente da República, para se informar, para explicar aos moçambicanos os contornos da contratação destas dívidas que são um fardo muito grande. Permita-me, Dona Selma, quer dizer, a questão que se coloca, de fundo, é: o Primeiro-Ministro vai falar amanhã. Significa isso que já não vai ao Parlamento? Está a dizer que já respondeu às dúvidas dos moçambicanos com essa conferência de imprensa? Quer dizer, onde é que estamos? Em que país estamos? Por que não se respeita os moçambicanos, aqueles que pagam de fato os impostos para esse orçamento do Estado? O que vai significar essa conferência de imprensa? Essa é a grande dúvida e a grande pergunta. Mas na altura que nós víamos notícias relativas ao endividamento externo, nós víamos através dos canais internacionais. Sim. Nós exigimos, inclusive o Parlamento exigiu que estas informações fossem dadas à imprensa local, não obstante a necessidade de ir ao Parlamento. Não seria este o primeiro passo para resolver as questões de gestão de informação? A situação está tão grave, gravíssima, que não se compadece com pequenas medidas. É preciso ir à casa do povo, explicar aos moçambicanos, porque no dia que o governo for ao Parlamento, os moçambicanos serão atentos. O país vai parar, de certeza. Exatamente. Mas com uma conferência de imprensa, se calhar é uma pequena notícia que vai passar. Aqui é uma questão de respeito pelos órgãos de soberania. É uma questão de respeito pelos moçambicanos. E os moçambicanos não podem ser tratados nos moldes em que está a ser tratado. O povo moçambicano tem os seus representantes. O governo até nem é eleito. Os membros do governo são indicados pelo Presidente da República. Os deputados é que são eleitos pelo povo. Exatamente. Na perspectiva da bancada parlamentar da Renamo, quais são os passos exigíveis para além da presença do governo no Parlamento? Nós estamos a dizer, para além de ir para o Parlamento, a Procuradoria-Geral da República, que é o garante da legalidade, deve acionar os mecanismos no sentido de investigar sobre essa dívida. Como foi contraída, qual foi o fim pelo qual a dívida foi contraída e outros elementos subsequentes. E mais, havendo indícios que parece haver, até prova em contrário, aqueles que assinaram para a dívida, a condição da dívida, estão vivos, que venham a público. Então, se provar que houve ilicitude, já disse da outra vez, esses senhores têm que ser responsabilizados criminalmente. Nós tivemos o exemplo do presidente Zuma, aqui na África do Sul. Temos o exemplo do primeiro-ministro de Portugal, o Sócrates. Temos agora a Dilma, temos o presidente Lula. Tivemos ministros aqui no nosso país, o ex-ministro do Interior, o ex-ministro tem a divisão dos milhões de dólares, um porque ficou descontente, não recebeu o dinheiro. Quer dizer, já é uma luta de comadres, mas
Isto em detrimento da vida dos moçambicanos. Isso não pode ser, não pode continuar. Exatamente. Sr. Deputado Fernando Bismarques, o que é que se espera nas próximas semanas, próximos meses, para além desta pretensão que o MDM quer, que é a explicação em sede do Parlamento? Exatamente. Eu penso que, a par da Comissão Parlamentar de Inquérito e a necessidade do Governo se explicar, eu acho que deve-se fazer uma auditoria externa à dívida pública de Moçambique para aferir, porque estes montantes podem não ser reais, porque a forma de estar do Governo nos últimos 40 anos foi o endividamento. E também... Mas isto faz parte do processo de crescimento, não só de Moçambique, mas de outros Exatamente, países, inclusive países de desenvolvimento. Não, estamos a falar de um endividamento. É verdade que este endividamento foi contraído, essa dívida foi contraída em nome do desenvolvimento, mas que não beneficiou o desenvolvimento de Moçambique. Eu penso que se este dinheiro, eu dei um pequeno exemplo da Central Norte da HCB, dei o exemplo problema são as opções de investimento. Exatamente, não são as opções, neste caso não foram as opções de investimento. Portanto, foram dívidas escondidas, foram dívidas contraídas à margem da lei. A Constituição da República assim afirma, é da competência da Assembleia da República autorizar estas dívidas e a Assembleia da República foi contornada porque há, obviamente, negócios inconfessáveis. Aliás, esta dívida foi contraída em nome de interesses privados. O caso de Imatum, a base logística de Pemba e outros, a Proíndicos, eu não acredito que seja uma empresa estatal, a ser estatal, portanto, tem interesses privados por dentro. Eu penso que, numa primeira instância, é urgente que o Governo vá, depois que esta Comissão Parlamentar de Inquérito funcione, e as três bancadas têm esta obrigação de informar o povo através da Comissão Parlamentar de Inquérito, também que as instituições da Justiça não sejam amorfas. Recentemente li um comunicado do Gabinete Central de Combate à Corrupção, fiquei arrepiado. O Gabinete Central de Combate à Corrupção dizia que neutralizou ou surpreendeu um trabalhador do Porto de Maputo a receber 1000 meticais e foi detido. Mas estamos a falar de uma dívida que tira sono a todos os moçambicanos e ninguém é responsabilizado, não há palha a ser movida. Eu penso que, de facto, dou razão aqui ao Presidente da Associação de Juízes quando diz que o elo mais fraco da máquina da Justiça de Moçambique é a Procuradoria-Geral da República, que tem sido, digamos, um local para dormir e procurar ladrões de pato. Muito obrigada, Srs. Deputados Fernando Bismarques e José Manteigas, pelas vossas contribuições, e nós voltamos no próximo bloco com informação no Noite Informativa. Até já. Obrigado.